Meus queridos, nós que aqui ficamos, vamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse acompanhar conosco a leitura que faremos do texto de Gênesis, livro da Gênesis, capítulo 12, leremos de 1 a 9, o texto das Sagradas Escrituras, que servirá para a nossa reflexão nesta noite. Quantas decisões você tem tomado no seu dia a dia? Já parou para pensar que nós tomamos decisões o tempo todo? O tempo todo nós tomamos decisões. Se você está no trânsito dirigindo, você toma a decisão de se vai avançar o semáforo, se não vai, no amarelo, no vermelho. Né? Você toma a decisão se você vai estacionar aqui ou ali. Você toma a decisão se você vai comprar determinada coisa ou não. A todo momento nós tomamos decisões. Se você vai corrigir o filho ou a filha naquela situação ou não, de que maneira você vai corrigi-lo ou corrigi-la ou discipliná-lo. Então, o tempo todo nós tomamos decisões. A nossa vida é formada por tomada de decisões diárias. E nós somos levados a isso por circunstâncias ou até mesmo por desejo nosso, pessoal, em que algumas decisões, elas são daquelas decisões de desejo do nosso coração. Porém, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. Também o mesmo Salomão vai dizer que o coração do homem, ele faz planos, não é isso? Mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é muito importante nós sabermos tomar decisões. Decisões, por menor que sejam, ou por menores que sejam, podem afetar toda uma vida. Muitas pessoas tomaram decisões erradas no passado e vivem as consequências dessas decisões erradas até hoje, não é verdade? Então, é muito importante que nós saibamos tomar decisões. É muito importante que nós saibamos tomar decisões, porque algumas dessas decisões podem fazer toda a diferença ao longo de uma vida. Você toma a decisão de casar, vocês tomam decisões juntos, o casal ter ou não ter filhos. Então, são várias decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. E algumas decisões podem gerar crescimento. Outras podem gerar problemas, podem nos trazer dificuldades. Então, é preciso que nossas decisões estejam de acordo com a vontade soberana de Deus. Quando nossas decisões, elas colidem com a vontade de Deus, então a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas quando as nossas decisões caminham lado a lado com a vontade do Senhor, aí a probabilidade de você ser bem-sucedido ou sucedida também é muito grande. Vamos ao texto? Gênesis, então, capítulo 12, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre em direção ao Neguebe. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, até o versículo 9 apenas, ao nosso coração, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Como nós falamos, decisões que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Decisões podem gerar crescimento. E nesta noite, queremos observar, à luz da história aqui de Abrão, observar que algumas decisões que nós tomamos podem não agradar a Deus em algum momento da história. Observe, meus irmãos, que eu tenho certeza que todos conhecem a história de Abraão, porque essa história a gente aprende quando é criança lá na UCP, né, ou se for em outra igreja, a gente aprende lá no Ministério Infantil. A história de Abraão ou de Abrão é uma história muito interessante. Deus o chamou, Deus deu ordens para ele, Deus colocou no coração dele uma convicção de que Deus o estava chamando e que ao chamado do Senhor a gente não deve dizer não. Mas Abraão precisava tomar algumas atitudes, ele precisava tomar algumas decisões. E dentre essas decisões, algumas delas iam fazer diferença para toda a sua vida. Observe que a promessa que Deus faz para ele, logo no início, vai dizer que ele seria abençoado e que ele abençoaria todas as famílias da terra. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Imagine você receber uma notícia dessa aos 75 anos de idade. Se fosse hoje, né, muitos irmãos iam dizer assim, eu já não tenho mais aquele vigor, eu já não consigo mais fazer muita coisa, eu já tenho dificuldade de mobilidade, etc. Muitos de nós já não faz muitas coisas que fazíamos no passado, não é verdade? As coisas vão ficando mais difíceis a cada dia, e você percebe isso à medida que vai ficando mais difícil de amarrar os cadastros do sapato ou do tênis. Pode observar, quando isso vai ficando difícil, para os homens é sinal que a barriga cresceu, não é? Para as mulheres é sinal que envelheceram também. Então é muito importante nós começarmos a observar e observarmos o nosso corpo. Porque algumas pessoas, elas envelhecem o corpo, o físico, mas não acabam não envelhecendo a mente. E aí não acompanham uma coisa com a outra e acham que pode fazer tudo o que fazia há 50 anos atrás. Aí, via de regra, dá problema, né? Se eu quiser fazer aquilo que eu fazia há 20 e poucos anos atrás, eu vou ter muita dificuldade. Então é muito importante que nós possamos tomar decisões que venham a gerar crescimento. Crescimento na família, crescimento na vida pessoal, crescimento no casamento, crescimento no trabalho, profissionalmente, crescimento na igreja. Então, nossas decisões, elas podem sim e devem gerar, produzir crescimento na nossa história, na nossa vida. Ao longo da história da igreja, você vai observar muitos homens e mulheres de Deus, na Bíblia, que tomaram decisões acertadas e que com isso foram abençoados tremendamente. Mas também, você vai observar pessoas que tomaram decisões erradas e naquele momento, aquelas decisões acarretaram tantos problemas na vida dessas pessoas. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós sairmos do conformismo. Há uma frase de John Kennedy que diz: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Há muitas pessoas que estão apenas acomodadas, conformadas, né, com a situação. Tá bom assim, eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou e vou morrer assim. Mas nós não precisamos ser crentes Gabriela. Nós podemos sim mudar a história com Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é especialista em mudar o rumo da nossa história. O nosso Senhor é especialista em transformar vidas. Então esse negócio de que pau que nasce torto, morre torto, isso não existe, porque pau que nasce torto é só ter um encontro com o carpinteiro de Nazaré, porque ele conserta, ele endireita. Então nós precisamos entender que nossas decisões podem sim fazer toda a diferença na nossa vida.
As suas decisões podem levar você para o abismo, mas também podem levar você e sua família a serem ainda mais abençoados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, o conformismo, ele não traz liberdade para ninguém. Essa frase de John Kennedy realmente é muito especial, porque o conformismo, ele é inimigo do crescimento. Aquelas pessoas que estão conformadas não crescem. Agora, à noite, antes de vir para a igreja, estava vendo lá uma reportagem, no programa da Globo, e lá estava dizendo sobre um homem que está fazendo faculdade de medicina. Ele já tem mestrado ele é farmacêutico, não é enfermeiro, tem mestrado, trabalha com enfermagem, mas agora está fazendo medicina, no primeiro semestre. E a previsão dele é de terminar com 70 anos a medicina. Olha bem, quando ele tiver 70 anos de idade, vai terminar a medicina. Você sabe que às vezes eu penso, você acha que eu vou fazer medicina? Aí fiquei pensando, eu estou com 50, são 8 anos ou 9. Ah, não, 59. O moço vai terminar com 70, sabe? Com 70 anos. E ele falou, olha, se eu puder, a palavra dele, se eu puder ajudar uma pessoa depois que eu me formar, está ótimo. Olha só, que maravilha. Uma pessoa que tem consciência de quem ele é e não se conformou apenas em estar estagnado. Sabe, irmãos, nós precisamos na igreja também, na vida cristã, na nossa vida espiritual, ter uma coisa que todo empresário hoje procura no seu funcionário: proatividade. Precisamos ser proativos em tudo. É uma das coisas que hoje em dia se coloca no currículo. Porque senão, se a pessoa descobrir que você não é pessoa proativa, ela não vai te contratar. Então, na igreja, não é diferente. Na vida cristã, não é diferente. Abrão precisou ser proativo, precisou tomar decisões, precisou fazer alguma coisa. Ele recebeu um chamado. E você? Será que você recebeu um chamado? Será que você também foi chamado um dia por Jesus? Será que você recebeu o chamado para algo especial na obra dele? É isso que vamos ver agora. Você e eu precisamos sim, uma tomada de atitude, decisões que venham gerar crescimento. Para que você de fato viva um novo tempo de crescimento, você precisa ter algumas coisas que eu quero pontuar com você à luz do texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa é sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, há um hino do nosso cenário que diz um dos suas estrofes: ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Às vezes, em meio ao turbilhão que muitas vezes se torna a nossa vida, trabalho, família, igreja, amigos e tudo mais, nós então não temos tempo ou nós não conseguimos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Sabe, muitas vezes Deus está falando, muitas vezes Deus está te incomodando, o Espírito Santo tentando fazer você entender a vontade do Pai, e nós não estamos com o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Observe que o texto de 12:1 diz assim, logo na primeira parte: então disse o Senhor, ou o Senhor disse a Abrão. O Senhor fala, o Senhor falava no passado, o nosso Deus continua falando hoje. O problema, irmãos e irmãs, é que nós não temos tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E não estou falando da voz do pastor Robson ou de qualquer outro que esteja aqui pregando no púlpito em qualquer igreja. Estou falando ouvir a voz de Deus. Precisamos ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como assim sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Nós precisamos conseguir saber discernir quando é Deus falando conosco, quando é o nosso eu falando ou quando é o inimigo falando. É muito importante isso. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do Supremo Pastor, não é isso? As ovelhas conhecem, o Senhor as chama pelo nome e elas o seguem. Precisamos ter esta sensibilidade para quando Deus chamar o nosso nome, nós possamos nos colocar numa posição de humildade, dizendo: Senhor, eis-me aqui, pode falar, que o teu servo ouve. Você se lembra de Samuel?
Samuel precisou que Eli, falasse para ele, interpretasse para ele, que Eli tivesse a sensibilidade. Mas quem conhece a história lá de Samuel, do chamado dele, sabe que num primeiro momento, nem o profeta Eli teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque só na terceira vez que Samuel foi ao quarto, foi aos aposentos de Eli dizendo, pode falar, mestre, está me chamando? Aí, a ficha caiu. Ah, não, agora peraí, quando te chamar de novo, você vai dizer, Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando nós temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você vai saber o que Deus quer que você faça. Somente desta forma, nós temos condições de sermos bem-sucedidos. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer. Então, Deus falou a Abraão, ou no caso ainda, Abrão. Deus falou para a mulher dele. Deus falou para tantos outros personagens bíblicos. Deus continua falando ainda hoje. Mas é preciso que você tenha um coração sensível, então, para ouvir Deus. E quando nós falamos de ouvir Deus, não é apenas ouvir com aparelho auditivo, mas é dar ouvidos à voz de Deus. Dar ouvidos ao chamado de Deus. Olha, Abraão, eu estou te chamando, eu estou falando contigo. Olha, sai da tua terra, olha, sai da tua parentela. Olha quanta coisa Deus falou para ele em tão pouco tempo. Mas era preciso que ao ouvir a voz de Deus, aquele homem tivesse uma outra coisa muito importante na sua mente, que era preciso renúncia pessoal. Era preciso renunciar a alguma coisa. Irmãos, observe que Abraão já estava estabelecido. Se você observou a leitura que nós fizemos, Abraão já tinha ali muita gente trabalhando para ele. Já era um homem bem-sucedido. O versículo 5 diz, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Olha só. E as pessoas que lhes acresceram em Harã. Então, Abraão já tinha um bom número de pessoas, já era um homem bem-sucedido. E agora ele tem que abrir mão de tudo, numa renúncia pessoal. Ele precisava agora sair da sua zona de conforto, sabe, ir para o lugar que Deus iria mostrar. Ele diz, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai. Irmãos, não é fácil a gente renunciar a alguma coisa. Não é fácil renunciar. Nós, via de regra, não estamos prontos para renunciar, não. Sabe por quê? Porque é tão gostoso ficar juntinho, é tão gostoso ficar onde nós já estamos acostumados, não é verdade? Quando nós temos que mudar de casa, quando temos que mudar de cidade, mudar talvez de emprego, às vezes a gente fica acomodado porque estamos no nosso mundinho e está tão gostoso. E às vezes dentro da igreja também acontece a mesma coisa. Ah, para que vir gente nova? Tá bom, tá tão gostoso. Esse grupo aqui, nós temos tanto entrosamento, nós já temos tanta amizade. Ah, para que eu vou mudar? Para que eu vou trazer gente nova? Tá bom assim. Só que não podemos pensar desta forma, por quê? Porque há pessoas lá fora dessas quatro paredes que estão morrendo sem Jesus, sem salvação, sem fé na vida. Então, nós precisamos, de verdade, ter essa renúncia pessoal. Precisamos aprender a sair da nossa zona de conforto. Precisamos aprender a renunciar. Eu me lembro que, quando era jovem, não faz muito tempo isso, nós fazíamos evangelização no hospital, chamado Hospital Duque de Caxias, lá em Duque de Caxias mesmo. Era o hospital melhor que havia naquela região. E nós saímos de casa depois do culto da manhã, almoçávamos um grupo de jovens na casa de algum irmão naquele momento, e depois partíamos para lá, era 1 hora de ônibus, para poder chegar ao hospital. E evangelizávamos naquele hospital durante mais ou menos 1h30, e voltávamos mais 1 hora de ônibus para a igreja direto. E chegávamos na igreja, tomava banho na igreja, e fazia tudo ali, e agora vamos para o culto. Éramos envolvidos com esse negócio, sabe? Agora hoje, quando a gente fala assim, vamos fazer tal coisa, mas domingo não, né? Domingo é tempo de descansar, porque domingo, chego em casa, vou tirar aquela minha sestazinha, né? É de lei, não é? Nós não queremos mais nos envolver, nos lembrar de que o domingo, para nós, né, evangélicos, é o dia do
Senhor. Mas o dia do Senhor também tem a ver com descanso? Claro que tem a ver, não tem problema. Desde que você esteja disponível para até abrir mão um dia ou outro daquele seu descanso para fazer alguma coisa na obra do Senhor. A renúncia pessoal. Meus irmãos, não é fácil renunciar nada. Não é fácil. Sabe, renunciar, uma renúncia pessoal, é igual você abrir mão do último pedaço daquele pudim de leite condensado. Eu não gosto de abrir mão, gente. Você pensou? Você está comendo pudim de leite condensado tão gostoso, no final o filho chega perto. O último pedaço, gente, não faz isso não, né? O último pedaço é o mais gostoso. Sei lá, mas parece, não é? E a gente não quer abrir mão. É claro que pai e mãe abrem mão, né? Porque não tem esse negócio. Mãe, então, né? Mãe nem come, dá para o filho. Mas, irmãos, essa renúncia pessoal tem que acontecer também nas coisas de Deus. Ah, mas espera aí, eu vou a semana toda para a igreja, tem célula num dia, tem culto de oração no outro, tem reunião, ensaio do coral, do grupo de louvor no outro, tem tanta coisa, e é um negócio que não aguento mais. Renúncia. Renúncia. Jesus falou, e isso sempre me chama a atenção, que aquele que não renuncia a tudo por amor de mim, não é o quê, irmãos? Digno de mim. Olha só, renúncia pessoal, sabe? E aí eu fico pensando que o mesmo Senhor Jesus, escrevendo lá em Mateus, através de Mateus, ele vai dizer para nós que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, porque todas, não são algumas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então esta renúncia precisa fazer parte do meu dia a dia. Esta renúncia fez parte da vida de Abrão. Observe que Abrão tinha uma vida tranquila. Ele não precisava sair dali porque ele estava ali já um homem abastado em bens. Mas ele obedece a Deus, ele sai da terra dele, e ele vai peregrinar pelo deserto, e ele vai para o lugar que Deus mostrou. Ele não sabia nem onde era, ele não sabia nem do que se tratava, ele não sabia nem o que esperava ele lá. Mas ele simplesmente resolveu no seu coração renunciar, renúncia pessoal, abriu mão de ficar só ali no meio da zona de conforto, para obedecer a Deus. Outra coisa que vemos na vida de Abrão, que pode gerar crescimento também na nossa vida, é que ele teve coragem e fé diante do novo. Esse negócio de viver coisas novas traz coceira para muita gente, traz urticária. Esse negócio de novidade, o pastor está trazendo novidade. O conselho, o louvor está trazendo novidade demais. Vocês se lembram quando entrou bateria pela primeira vez na igreja? Alguém estava aqui quando isso aconteceu? Lá, vários irmãos. Com certeza tinha gente na hora do louvor que ia lá para fora. Isso estou falando porque eu vivi isso na igreja onde eu estava. Muitos irmãos, na hora que o louvor começava, por causa da bateria, na época da guitarra, era um negócio, né? A guitarra fazia aqueles solos, o irmão saía lá para fora, esperava acabar o louvor para voltar. Quando muito não ia embora, né? Porque o novo, às vezes, né, nós não estamos acostumados, nós não temos tolerância com o novo. Muitas vezes nós não queremos aceitar alguma mudança. Observe, meus irmãos, que quando Deus fala para ele, Deus fala assim: e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. É novo. Olha, Abraão, você não sabe o que é, você não sabe onde é, eu não te mostrei ainda, mas você vai, pode sair da tua terra agora, e partiu. Aquele homem precisava ter coragem e fé, diante do novo, e pior, um novo que ele não sabia o que era. Muitas vezes nós até sabemos, mas o novo traz para nós, assim, uma inquietude muito grande. A novidade, algo que você ainda não conhece, algo que você não experimentou, algo que você não sabe. Então é como se lançar no escuro. Mas queremos considerar com os irmãos nesse ponto, é que nós precisamos de coragem e fé. Por que coragem e fé andam juntos?
Porque a fé é dom de Deus para poder termos certeza, convicção de quem nós somos para com Deus. E a coragem é do homem. A coragem é do homem, a coragem nasce em nós e nós precisamos de coragem para enfrentar o nosso dia a dia. No mundo que nós vivemos, temos que ter coragem para viver. Você abre o seu celular hoje em dia e é só violência. Esses jornais digitais aí, é só coisa ruim que acontece. Você abre o celular, pum, já tem violência, tem um que morreu, esfaqueou, e outro que matou, o outro que violentou. É só essas coisas. Então, viver no mundo que nós vivemos, você tem que ter coragem. E para ser crente, tem que ter mais coragem ainda. Porque muitas vezes somos desafiados a saltar mesmo no escuro, nas mãos de Deus. A dar saltos no escuro. Ó, Abraão, vai para um lugar, para uma terra que eu lhe mostrarei. Senhor, onde é? Você vai ver, você viu aí ele questionando? Por acaso você viu a leitura e viu Abraão perguntando, Senhor, mas peraí, me mostra aí, vai ter lá um apartamento, lá 2 quartos, 3 quartos, minha família é grande. Senhor, vai ter lá uma churrasqueira, porque eu gosto de fazer meu churrasquinho no final de semana. Senhor, vai ter lá isso. Senhor, é perto da praia, porque eu gosto de pegar, né, dar um tibum lá de vez em quando. Não, ele não perguntou nada para Deus. Não perguntou nada. Ele simplesmente pediu a Deus, Senhor, é coragem mesmo. Senhor, coragem. Eu creio, Deus, que o Senhor está no controle e eu vou para essa terra. Não sei para mim quando vai esperar lá, não. Certa vez o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar na Macedônia. Vocês se lembram disso? Apareceu um homem vestido de branco para Paulo, e aí disse para ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. E uma coisa que me chama a atenção lá nos escritos paulinos, é que ele disse assim, olha, eu não sei o que me espera lá. O Espírito Santo só me garantiu uma coisa, que eu vou ter cadeias e prisões. Coisa boa, né? O que tem de bom lá eu não sei, mas cadeia e prisão o Espírito Santo garantiu que vai ter para mim. Então não vou não, como assim? Eu vou para um lugar que eu estou garantindo que já vai ter cadeias e prisões. O novo a gente não quer. Ah, meus irmãos, o novo vem de Deus para nós. Deus tem algo novo para você na igreja, na sua vida ministerial. Não importa se você tem 0, se você tem 120 anos. Não, Deus tem algo novo. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Sabe? A Bíblia nos diz também que os moços, eles terão visões, sonharão, os nossos velhos terão visões, sonharão. Então nós precisamos entender que Deus tem novidade de vida para mim e para você, para a Igreja Presbiteriana Central, para a sua igreja, você é nosso visitante. Deus tem algo novo, mas o novo precisa ter coragem, precisa ter fé para encarar. Porque se você pensar direitinho, você não sai nem de casa. Se não tiver coragem e fé em Deus, você não levanta nem da cama. A razão pela qual muitos irmãos hoje sofrem com as doenças psicossomáticas, com a depressão, né, com a síndrome do pânico, porque as pessoas sabem que o mundo jaz no maligno. Então está tão difícil, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o Senhor acampar os anjos dele ao nosso redor. E o salmista disse isso, olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os malfeitores se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas não, o Senhor não deixou que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus tem algo novo para nós. Decida, meu irmão e minha irmã, ter coragem e fé diante do novo. Porque desta forma, você vai gerar crescimento na sua vida. Mas também há uma outra coisa, a penúltima, que nós também precisamos pensar. É dependência da providência e do cuidado de Deus. Olha a palavra grifada ali em vermelho, dependência. Irmãos, nós dependemos de Deus para tudo. Nós não somos autossuficientes em nada. Nós não somos Senhor de si em nada. Nós não somos donos da nossa vida. Nós temos um dono, sabe? Nós temos um dono. Você se lembra quem é o nosso dono? Pedro fala quem é o nosso dono. Diz que nós somos propriedade exclusiva de quem?
de Deus. Deus é o nosso dono, é o nosso proprietário. Mas por que Ele é o nosso proprietário? Porque Ele nos comprou com o preço de sangue, o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fomos comprados por preço, disse Jesus na sua palavra. Então nós precisamos entender que dependemos sim do Senhor para tudo, dependemos da providência de Deus, e esta providência não tem a ver com o sustento, com aquilo que Ele te dá todo dia, com o seu comer, com o seu beber, não. Providência e provisão são duas coisas diferentes. Nós usamos a palavra providência para tudo, né, no sentido daquilo que Deus nos dá. Mas Deus, a providência de Deus tem a ver com salvação. Providência de Deus lá na obra da redenção em Jesus. Jesus foi a providência de Deus. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Então o Senhor foi a providência de Deus para nós. Providência não tem a ver com o carro que Deus te deu, não tem a ver com o alimento que Ele te dá todo dia, com a água, não, isso é provisão. Isso tem a ver com o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Mas o Deus da providência é aquele que tomou o cordeiro lá quando Abraão ia sacrificar o seu filho e deixou o cordeiro no lugar. É aquele que deixou Jesus para morrer na cruz em meu e em seu lugar. Isso foi providência de Deus, isto é, Deus providenciou um substitutivo para nós. Deus providenciou alguém para morrer no nosso lugar. Isso é providência de Deus. E nós dependemos da providência de Deus na nossa vida. Deus nos chamou. Deus nos redimiu. Deus nos resgatou. Mas também aí está dizendo da providência e do cuidado de Deus. Aí está a provisão de Deus. A provisão de Deus quando Ele te dá o remédio. A provisão de Deus quando Ele abre porta de emprego. A provisão de Deus quando Ele usa os médicos para te abençoar. A provisão de Deus quando Ele te dá aquele carro zero. A provisão de Deus quando Ele abre a porta para você ter a sua casa própria. Provisão de Deus na sua vida é o cuidado de Deus na nossa vida. A provisão dEle quando Ele nos guarda. Provisão de Deus, cuidado de Deus na nossa vida. Observe, meus irmãos, que o Senhor realmente tem cuidado de cada um de nós. O versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Todos serão abençoados. Olha só o que Deus faz, o cuidado dele para conosco. Se você hoje acordou pela manhã, se você hoje pôde sair da sua casa, você pôde ter o cuidado de Deus na sua vida o tempo todo, é porque de fato um dia Cristo te escolheu para que você fizesse parte da providência de Deus, e aí assim agora você pudesse ter a cada dia esse cuidado, né, esse amor, esse embalar de Deus no seu colo, sabe? Deus tem nos pego no colo de vez em quando, não é verdade? Há uma canção do Sérgio Lopes, que eu gosto muito, que ele diz, mais ou menos assim: quantas vezes me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus, mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. Olha só, o Senhor fez tudo por nós, mas quantas vezes a gente se ajoelha e não tem coragem e nem força para falar com Deus, porque tamanhas são as lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Ah, meu irmão e minha irmã, tome a decisão de depender de Deus. Não dependa de si próprio, porque você vai se dar mal. Uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor, nós somos cuidados pelo Senhor em todo o tempo. E por último, nós precisamos também pensar, junto com os irmãos, de que a obediência, olha só, obediência, mesmo contrariando a nossa vontade. Às vezes você não quer, né? É igual o filho que você fala: vai fazer isso, o filho resmunga, não é isso? Não fala: não quero, não vou. Tem uma parábola que Jesus contou sobre isso, você se lembra?
Tem uma parábola sobre isso, de duas pessoas, dois servos, que Deus, o Senhor, mandou que eles fizessem uma tarefa, que ele ia viajar e mandou que ele fizesse uma tarefa. O primeiro filho disse assim, não vou fazer de jeito nenhum. De cara, dizendo para o pai, não vou fazer. Pode me bater, pode. O texto não está falando nessa parte, né, claro. Não tem isso lá. Mas, olha, não vou fazer. E o outro disse o quê? Tranquilo, pai, vai em paz. Não, dou conta. Se meu irmão não me ajudar, está tranquilo, está sossegado, pode ir tranquilo. Quando o pai volta, o que aconteceu? Aquele que disse, está tranquilo, está sossegado, pode ir, fez nada. Mas aquele que disse que não ia fazer, foi e fez. Se arrependeu, foi e fez. Obedeceu, sabe? E na parábola Deus pergunta, qual que está certo? É aquele que obedeceu, é claro, não é? Obediência é algo que precisa fazer parte, e muitas vezes faz parte da nossa vida, contrariando a nossa vontade. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Abrão partiu. Deus mandou, Deus deu a ordem, então ele partiu. Para onde? Ele não sabia. Deus deu a direção e ele foi. Meu irmão e minha irmã, se Deus te der direção, faça. Se Deus te chamou algo no seu coração, tenha a convicção de que é Deus quem está te falando, então faça. Agora, cuidado. Cuidado para que você possa ouvir de verdade a voz de Deus. Lembra do primeiro ponto? Sensibilidade. Precisamos ter sensibilidade para discernir se realmente foi Deus ou não foi. Cuidado para você não ouvir a voz de qualquer um e achar que é Deus. E aí tomar decisões equivocadas. Mas se Deus falar no seu coração, creia que Ele vai testificar isso através da sua palavra, creia que Ele vai colocar convicção no seu coração, e que Ele pode até usar alguém para confirmar isso para você, porque o nosso Deus é o Deus que fala ainda hoje. Então, se Deus te der uma ordem, meu irmão, minha irmã, não tarde em cumprir esta ordem. Então, se você deseja realmente tomar decisões que geram crescimento, precisamos obedecer, mesmo quando a ordem contraria a nossa vontade. Em algum momento, vamos ser contrariados, mas não estamos aqui para Deus fazer a nossa vontade, e sim a vontade dEle. Jesus, humanamente falando e como homem, Ele estava ali, naquele momento no Gólgota, e Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, meu Pai, não está dando conta não, está difícil, está doendo, já estou aqui todo esfolado, não vai dar, mas todavia faça a tua vontade. É desse jeito que o crente precisa agir, meu irmão e minha irmã, obedecendo ao Senhor em tudo, mesmo quando isso não for a sua vontade. Senhor, eu não quero não, mas obedeça, porque sempre Deus tem o melhor para nós. A realidade de todo mundo, ainda hoje, é influenciada por essa história de Abrão. Não é verdade? Porque desde lá, nós temos sido abençoados, porque alguém ousou obedecer. Alguém ousou tomar decisões que geram crescimento. Alguém ousou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Alguém ousou renunciar à sua vida pessoal para fazer aquilo que agradava a Deus. Alguém ousou ter coragem e fé diante daquilo que era novo para ele. Alguém ousou depender da providência e do cuidado divino na sua vida. Alguém ousou obedecer a Deus, mesmo quando a vontade era fazer a vontade dele próprio e não a de Deus. É assim conosco também, meu irmão e minha irmã. Não se deixe enganar, diz a palavra. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas 6, versículo 7. Então, Deus quer de nós obediência. Obediência. Só existe uma coisa que pode mudar a realidade depois que nós erramos em algum momento. Sabe o que é? Arrependimento. Nada mais muda a nossa realidade, a não ser arrependimento. Então, se você tomou decisões erradas na sua vida, não viva o peso dessas decisões erradas a vida inteira. Pelo contrário, Deus pode mudar a história, sabe?
Ele pode mudar, Ele pode transformar o lamento em alegria. Ele pode transformar a tristeza, né, em alegria, em alegre canto de livramento. Então, não precisa ficar vivendo debaixo daquele jugo pesado, porque você tomou uma decisão lá no passado e essa decisão não foi a melhor. Não. Coloque diante do Senhor, olhe ao Senhor e peça: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. E Deus pode sim mudar a sua história. E aí o Senhor respondeu para Jeremias, lá em Jeremias 15, 19, assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Olha só, o Senhor não quer ver ninguém prostrado, o Senhor não quer ver sofrimento de ninguém, mas o Senhor quer que nós nos arrependamos, o Senhor quer que nós tenhamos atitude, e essa atitude é de tomar decisões agora que venham agradar inteiramente ao nosso Deus. Por último, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar para você refletir em Atos 16, 5, onde diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Como assim que elas cresciam? Porque elas tinham atitude que realmente vinha a cada dia a gerar crescimento para aquela igreja. Que você, meu irmão e minha irmã, possa também tomar atitudes no seu dia a dia que venha realmente gerar crescimento para a sua família, para a sua casa, o seu trabalho, mas também para a igreja, porque assim é que Deus vai nos abençoar. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe a tomar decisões que gerem crescimento na nossa vida.